Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Hoje, nossa leitura será Gênesis capítulo 12, para que possamos trazer esse momento de reflexão e olhar para a palavra de Deus com aquela pergunta: o que é que o Senhor tem para minha vida hoje, para eu poder refletir e aplicar? E se a transformação que você deseja, que você tanto espera, começasse por um simples: sai da tua terra. Essa frase foi a frase que Abraão ouviu do Senhor. Em Gênesis 12, ouvimos esse lugar de sai da tua parentela. O quanto eu estou disposta, o quanto você está disposto ou disposta a obedecer a essa voz. Quando Deus chama para fora da sua zona de conforto, porque o nosso lar é uma zona de conforto, a nossa família é uma zona de conforto. Como é para você ouvir esse chamado de sair da zona de conforto? Pegue aí sua Bíblia e vamos à nossa leitura. Sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte. Já peço a você para seguir o canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, divulgue essa palavra para que outras pessoas tenham alcance. Clique no sininho para receber os novos vídeos e nos acompanhe sempre que você conseguir nos horários das 10 horas e 10h30. Vamos à leitura? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os seus bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito e disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize-me, peço-te, que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos.
Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Por que disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que tinha. E aqui terminamos o capítulo 12, pensando nesse lugar de reflexão sobre o que essa palavra traz para os nossos corações nos dias de hoje, é trazer também esse contexto que Abrão vive em Ur dos Caldeus. O texto começa com essa ordem de Deus. Sai da tua terra, sai da tua casa e vai para um lugar. Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto. Era uma região próspera, uma região que era idólatra, altamente organizada. Ele estava estabilizado, tinha família, tinha posses, tradição, mas Deus o chamou para romper com tudo isso. Como é para você romper com as coisas, romper com os lados, os laços familiares, romper com esse lugar de conforto? Quando nós olhamos para o original, esse texto foi escrito no hebraico e disse vai para. Significa algo muito comum. Vá para aquilo que é verdadeiramente seu. Vá para aquele lugar que realmente você será dono. É nesse lugar que é essa fala. Deus não apenas tira Abraão de um lugar e o conduz a outro lugar. Ele o leva ao propósito que Deus tinha para sua vida. E a promessa que vem carregada aí na vida de Abraão, que é o poder. Ele disse: Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu seja uma bênção. E é lindo perceber como que Deus trabalha nesse lugar de fazer o nome. Quando lemos no texto anterior, o homem queria fazer seu nome. O homem disse: Vamos fazer a torre para que o nosso nome, para que a gente crie o nosso nome. Aqui nesse texto é o contrário, é Deus fazendo o nome do homem. E ele escolheu Abrão. E ele disse: Eu vou engrandecer o teu nome. A diferença entre o orgulho humano e o chamado divino é gigantesca. Você já imaginou Deus trazendo esse lugar de criar o seu nome, de se firmar na terra como filho, como filha, como servo dele, como alguém que pertence a essa família? Essas lições que nós precisamos trazer para o nosso coração a obediência, ela abre caminhos para lugares que eu realmente não vou conseguir abrir. Não, a obediência vai abrir caminhos para lugares em que a zona de conforto não me proporciona. Eu preciso sair desse lugar. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele sabia quem o estava chamando. Isso faz a diferença. Segundo ponto a promessa vem acompanhada de um movimento. Ele falou assim: sai, Deus não cumpre em nós aquilo que não acompanhamos com fé. A fé causa movimento em nós. Quando Deus disse a Abraão, sai, ele pegou e saiu. É uma fé. Eu vou para um lugar, não sei para onde, mas eu sei quem que está me mandando ir. A bênção não é um lugar, é um caminho, é um caminhar. A bênção é aquele lugar de eu construir essa caminhada com Deus. Abraão se torna um peregrino. Ele vive pela fé. Ele vive entendendo que tudo aquilo que ele faz tem um propósito, que Deus está
o guiando, o direcionando. Onde ele chega, ele constrói altares, ele não constrói torres. Ele constrói lugares de adoração. Seus altares representam dependência, entrega e construção de memória. Como tem sido para você? Você constrói torres ou constrói altares? Como é esse viver com Deus? Quantas vezes Deus nos chama para deixar padrões, ambientes, emoções, prisões internas e nós resistimos? Nós que eu digo ao ser humano. Quantas vezes eu preciso sair do lugar da dúvida para chegar ao lugar da promessa? Quantas vezes eu preciso sair da minha parentela, dos pensamentos que me prendem nesse lugar para eu alcançar a promessa? Quantas vezes eu preciso sair da zona confortável, do lugar emocional gostoso, para enfrentar os desafios, a caminhada, a peregrinação para chegar à promessa? Então, saia. Saia da sua própria vontade e entre na vontade de Deus. Se você ainda não fez isso, porque talvez você já está na caminhada, talvez você já está percorrendo o caminho. Não sabemos todos os detalhes do caminho, não, não mesmo. Deus não dá detalhes. Às vezes Deus fala, sai. Abraão saiu, só que ele não sabia os detalhes, só que ele confiou. E nós também não sabemos os detalhes, mas nós sabemos quem vai caminhar conosco, nós sabemos que Deus vai estar ao nosso lado, nós sabemos que Ele estará nos guardando. E é isso que sempre nos traz a certeza e a confiança de que chegaremos no lugar certo. A promessa de Deus começa quando eu dou o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo? Qual é a promessa que Deus te fez e você ainda está em dúvida? Ou você já começou a trilhar, já saiu do lugar, já se moveu em direção à promessa? Pense, reflita e verifique como aplicar essa palavra hoje na minha vida, nesse momento que estou. Como está a minha vida para eu trazer essa aplicação para o meu viver hoje? Vamos orar, nosso momento de oração, de falar com Deus, para que Ele nos ajude a trilhar esse caminho da segurança, do propósito, o caminho de construir altares e não torres, porque é isso que Ele quer para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, mais uma vez aqui na tua presença, agradecida a Ti pelo teu amor, pela tua misericórdia, por essa palavra que nos faz lembrar que o Senhor sempre nos promete algo, e quando o Senhor nos promete, o Senhor nos direciona, está conosco no caminho, que eu tenha coragem de obedecer mesmo quando eu não sei os detalhes, mesmo quando, Senhor, eu não entenda completamente o caminho a seguir. Leva-me ao propósito que o Senhor preparou para mim. Leva-me a entender tudo aquilo que o Senhor deseja. Leva-me a me livrar dessas prisões do medo, do lugar da desconfiança, da incerteza, da dúvida. São prisões que criamos internamente, que muitas vezes nos afasta do propósito. Que eu construa altares, Senhor, e não torres, que eu construa lugares de adoração e que eu possa entender que o melhor lugar para estar é dentro do centro da tua vontade. Conduz os meus passos, fortalece a minha fé em nome de Jesus, que eu possa sempre confiar nas tuas promessas, independente das circunstâncias e desafios que chegarem, que as famílias da face dessa terra sejam alcançadas pela tua boa mão, que todos os meus irmãos e minhas irmãs sejam agraciadas com a tua presença, com o teu direcionamento no nosso viver diário. É minha oração em nome de Jesus. E aqui eu deixo esse momento de reflexão para a sua vida, que você possa entender que nós vamos construindo altares à medida que nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Aqui abaixo tem os nossos links para você conhecer outros trabalhos nossos
que você venha fazer parte de algum dos nossos momentos. Aguardo você nos nossos grupos de oração, de leitura, e até o nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.